Vamos chover numa olhada, né? Rafael. Cara, hoje eu vou dar uma nota diferente para Rafael, por quê? Rafael salvou o São Paulo em determinados momentos da partida, fez boas defesas, inclusive teve um lance ali que Pablo Maia tirou em cima da risca do gol, e que ele fez uma boa defesa, mas ele havia saído mal. No segundo tempo ele também pegou umas boas bolas, mas Rafael tomou esse amarelo num jogo importantíssimo da reta final aí, e que o São Paulo precisaria muito dele. A Yang, salvo engano, jogou foi contra justamente o Sport, não foi? Que a gente empatou em 2-2, salvo engano, lá na Ilha da Rainha da Morte, lá na Ilha do Retiro. Mas eu acredito que Rafael, por esse amarelo, eu vou dar uma nota, para mim, considerada baixa para Rafael, que é a nota 7. Eu acho que Rafael fez mais uma boa partida, não teve culpa no gol. Nota 7 para Rafael. Nota 7 para o Rafael porque foi um amarelo que não precisava, né? Embora a gente saiba que isso é comum no futebol, principalmente com essa questão da nova recomendação para evitar cera e tudo mais. Teremos o Yang, que foi muito bem na partida que jogou contra o Santos, apesar de São Paulo ter perdido na Vila, aquele jogo, o Yang foi um dos melhores jogadores da partida, né? Acho que foi a última partida dele como titular do São Paulo, e ele foi muito bem, gostei muito. Ferrarese. Ferrarese fez o gol contra, o gol do 2-1 do Juventude. Eu, ultimamente, tenho achado o Ferrarese muito estabanado. Ele, quando sobe para o ataque, eu acho que a produção dele não é tão boa. Não gostei da partida dele hoje. Eu acho que eu posso até ser contrariado, mas eu achei que ele fez uma partida muito abaixo com relação aos outros. Então, eu vou dar a nota 4,5 para a Ferrarese. Principalmente pelo gol contra, tá? Acompanha o relator, cara. Foi um golaço contra, né? Que eu não sei que passa na cabeça do o Ferrarese, ele tem uma sina, cara, que quando ele tá num momento bom, ele desliga o disjuntor e ele começa a fazer cagada, cara. Hoje ele fez uma partida abaixo, também achei, ele e não à toa ele estava sendo o banco do Rafael Tolói, que não fez pré-temporada, que chegou no meio da temporada e acabou se lesionando no último jogo. Mas, cara, ele em algum momento da temporada ele chegou a ser um dos melhores jogadores do São Paulo ali, principalmente no sistema defensivo, mas durou muito pouco. E o custo-benefício de um atleta que custou 21 milhões de reais aos cofres do São Paulo, ele é muito baixo. Né? Lembrando que o Ferrarese teve um LCA no primeiro ano que ele foi contratado pelo São Paulo. Acho que ele é um bom jogador, não acho que seja ruim, mas precisa ligar, cara. Precisam conversar com ele. E é uma bola completamente evitável, sabe? O gol contra que ele fez. Ele poderia ter cabeceado para trás, ele poderia ter atacado a bola, ele estava na frente do zagueiro, ele poderia ter dominado no peito e dado um chutão, enfim. Muito mal, também não gostei dele hoje, não. 4,5. Alan Franco. E eu gostaria de complementar, inclusive, que você falou que ele custou 21 milhões e tem uma declaração bastante contundente aí de nosso presidente, que foi até o Fernando Soriano, né, representante do Grupo City, e disse para ele, estou aqui para não estou aqui para aprender com vocês, nem para levar a SAF para o São Paulo. Estou aqui para levar Ferrarese. Ele, poxa, mas quebrado dessa forma? Ele sim, vou contratar Ferrarese, ou seja, mostrando irresponsabilidade e incompetência em uma declaração pública. Achei incrível da parte do nosso presidente, mas é isso aí, eu também concordo com você. Acho que Ferrarese ainda pode vir a jogar muito bem pelo São Paulo hoje, que eu achei uma partida abaixo. Alan Franco, ele fez uma partida meio feijão com arroz, ele não foi muito exigido nas partes em que ele foi exigido, ele também não comprometeu, então vou dar a nota 6 para ele. Nota 6 para o Ferrarese. Para o Alan Franco. Perfeito, seguimos. Sabinão. Cara, Sabino tá concedendo highlights para os nossos adversários em toda a rodada. Na passada, eu falei, quando acabou o jogo, sabia que Memphis Depay, aquela ia rodar o mundo, Não, aquela encheu o camiseta. saco, né? Vamos Não, ser esquece. sinceros. Toda fui marcada em 200 publicações de Memphis Depay. E agora ele tomou um chapéu ali na entrada da área e depois tomou na sequência um lance de calcanhar que quase resulta em gol do Juventude, mas ele não fez uma partida ruim. Né? É o que eu tô falando, ele está concedendo muitos highlights, não estou gostando disso, estou ficando preocupado com minha saúde mental, mas ele fez uma partida na medida do possível ali boa, vou dar 6 também. Nota 6 para o Sabino. Tomou outra caneta, Matheus? Não, ele tomou um chapéu. E Tomou um aí chapéu depois. do Talhari, né? É, Exato. Coitado do Sabino, cara. Mike. partidaça para mim do Mike. Esse menino, eu vou falar logo do próximo menino, que é o Luca, mas o Mike, ele entrou ali no lugar do Cedric Soares, no caso entrou, eu falo, como titular. Eu achei uma partida muito boa, fez boas participações, depois fez boas triangulações com o Negruti também, raçudo, tirou uma bola ali
do jogador do Juventude com muita raça. Eu acho que ele é um cara que ainda vai... Se ele não for vendido em algum momento aí para fazer caixa, ele ainda vai devolver para o São Paulo muito. Eu vou dar nota 8,5 para Mike hoje. Cara, se não fosse 9, porque ele fez uma partida de gente grande, viu? Parece que o Cédric Soares não jogava no São Paulo. Obviamente que, óbvio, pode oscilar, deve oscilar, é um jogador muito jovem, mas é muito bom, cara. Tem que estar indo bem, dá a oportunidade, vai dando minuto, que é esses caras que a gente precisa, né? E parece que pode ser que o Cédric saia ao final do ano. Vamos ver, mas tem um burburinho rolando aí. Luiz Gustavo. Nosso vovô ali do meio campo tricolor foi bastante discreto, eu diria burocrático ao máximo. Participou de algumas jogadas de ataque, mas uma partida regular dele também eu vou dar a nota 7. 6,5. Vamos de 6? 6. Então, nota 6 para o Luiz Gustavo. Eu estava dando uma olhada nas estatísticas do jogo e ele teve pouquíssima participação. Teve 23 ações com a bola, cara. Para um volante ali, na posição que ele estava, eu acho que é muito pouco. Mas é isso. Nota Paulo Nobre falou que seu Madruga fez uma partida melhor contra o Corinthians. Seu Madruga, que trairagem, velho. Pois é. Cara, eu gosto do Luiz Gustavo. É que a idade tá chegando, não tem jeito. Ele não vai conseguir ter 10 jogos em sequência numa linha, assim, numa linearidade, sabe? Ele vai oscilar. Esse é o grande problema. Se ele tivesse 5 anos mais, se tivesse com 33, eu falaria para continuar com ele, porque é um grande jogador, mas a idade já bate, chega para todo mundo. Aí vamos lá, né? Pablo Maia. Cara, antes de você falar do Pablo Maia, teve um lance que eu vi do Pablo Maia, assim, aleatoriamente no primeiro tempo, que ele dá uma chegada no Kaique, mas ele dá uma chegada imprudente no Kaique e do nada, né? O Pablo Maia tira do nada essas coisas da cartola e do nada, às vezes, pode tomar um amarelo ou um vermelho direto. Pode falar. Você gosta de UFC, Leozão? Gosto. Pronto, no UFC existe uma movimentação por parte de Dana White que é a seguinte: quando um lobo velho ele vai deixando o UFC, Dana White coloca ele para pegar uma pessoa mais nova para ele ser a porta de entrada dele no top 15 normalmente. Sim. Por exemplo, Renato Mani Moicano, que é um cara muito famoso agora na internet, ele já está ali com seus 33 anos, provavelmente vai pegar o Maurício Ruff, que é um novo atleta do lutador do Brasil. Hoje, Pablo Maia saiu de campo para dar entrada a Negruti, que é um jovem, estava na Copinha, inclusive, né? Mas já tem um bom tempo como profissional. Eu acredito que essa passagem, ela deva ser complementada definitivamente. Gosto bastante do Pablo Maia, mas, assim, a partir do momento que você não consegue encher os olhos com um jogador que tinha tudo para despontar, assim, ele nunca foi o melhor da base, nunca foi o melhor da posição. Inclusive, eu já vi declarações de pessoas que o treinaram, falando, não, é porque ele vai bem fisicamente, mas ele nunca foi o melhor, coisa e tal. Mas, neste exato momento, eu não consigo enxergar como o Pablo Maia possa ser importante para o São Paulo a ponto de ele conseguir essa titularidade. Eu não vejo ele fazendo diferença na partida. Acho que os jogos de Pablo Maia são muito arrastados. Ele não consegue conectar o meio do São Paulo e não é mais aquele jogador que a gente via antigamente. Dito isso, acho que ele fez uma partida bem regularzinha, nota 5,5 para Pablo Maia. Cara, eu até daria menos, mas vamos lá, 5,5 para Pablo Maia. O fim de temporada do Pablo Maia é melancólico, cara. É melancólico porque cai muito tecnicamente e eu estou sentindo uma questão física no Pablo Maia, de ritmo de jogo. É bem estranho, não sei se você tem essa mesma visão, mas parece que todo jogo o Pablo Maia tá voltando de uma lesão. Eu não sei se ele tá com algum problema, é sério, eu não sei se ele tá com algum problema muscular e realmente tá se arrastando, literalmente, pode ser, porque o São Paulo já tá com 500 desfalques, ou se tem alguma questão psicológica, mas assim, não é o Pablo Maia que a gente conhece, cara. De longe não é o Pablo Maia que a gente conhece, precisa melhorar, até para o São Paulo conseguir ainda ganhar alguma coisa com a venda dele, e ele também, porque ele é um cara que tem potencial para estar na Europa num time ali, hoje de segundo escalão, mas daqui a pouco de primeiro escalão, é um cara que tem muito potencial, só que eu acho que ele tem um ponto aí também, Matheus, eu vou fazer uma meia-culpa para ele, não dos erros
de displicência, como foi no jogo contra o Corinthians. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Oficial por Ibali. O senegalês de 22 anos de idade atualmente está no Retrô do Pernambuco, né? Ele está emprestado pelo São Paulo até o final desta temporada. Na atual temporada ele soma 18 jogos pelo Retrô e segundo o jornalista Gabriel Sá, agora do All Sport, o Caxias do Rio Grande do Sul fez a proposta oficial por Ibali. A oferta seria por empréstimo de uma temporada com o clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que Ibali tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, né? O volante estaria fora dos planos da comissão técnica do São Paulo, de Hernan Crespo. Crespo não analisou de perto o jogador ainda, mas Ibali não deve voltar. O Crespo não vai se opor a uma saída do Ibali novamente, tá? Ao menos em 2026 ele não deve voltar, tá? O jogador é muito promissor, né, rapaziada? Desde das categorias de base, já era bem assim, pô, cara bom, o Dorival gostou, o Carpini gostou, mas nenhum utilizou, né? Engraçado. Antes de vir pro São Paulo, o Ibali era chamado de novo Pogba, é isso mesmo, cara, pô, bom de bola, né? Pode ser que a oferta do Caxias, rapaziada, seja aceita pelo São Paulo muito em breve. A ideia da diretoria São Paulina é dar sequência, rodagem, ritmo de jogo para o Ibali antes de integrá-lo ao elenco principal. Ainda tem essa expectativa. Além disso, o São Paulo deve contratar pelo menos um reforço para o meio de campo na próxima janela de transferências, então não teria espaço para o Ibali. Por parte do Caxias, existe um otimismo muito grande por um acordo com o São Paulo. A resposta da proposta do clube gaúcho deve ser respondida, rapaziada, ainda este mês pelo São Paulo, tá? O Ibali chegou ao tricolor em Cotia em 2023, somou 29 jogos no sub-20 do tricolor, tá? Com 4 assistências no sub-20 de Cotia. Ano passado foi emprestado ao Inter de Limeira, jogou o Paulistão, foi muito bem, e depois de abril, ele ficou até em abril no Inter de Limeira, né? E foi emprestado pro Retrô, onde também tá muito bem, com boas partidas, né? Principalmente na Copa do Brasil e pá, o jogador que foi muito elogiado lá internamente. Você emprestaria o Ibali para o Caxias ou reintegraria ele ao elenco principal na próxima temporada? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o Gonçalo Tapia, ele não é nenhum craque, né, rapaziada? Mas vive uma boa fase até. Essa semana foi uma semana muito importante pro jogador. Fez gol aí pela seleção chilena, gol pelo São Paulo. Foram 2 gols em menos de 10 dias, né? Inclusive, Tapia vem sendo muito elogiado dentro e fora de campo no São Paulo. O atacante fez um grande esforço para estar à disposição do técnico Hernan Crespo no clássico contra o Corinthians e Itaquera. Tapia vinha de um compromisso importante na Rússia, né, pela seleção chilena, jogando amistoso e pá, e o trajeto do jogador para vir pro Brasil foi o seguinte, ó, em Sochi, de Sochi a Istambul, voo às 2h15 da madrugada, depois de Istambul para Madrid, 4h15 da madrugada, e depois de Madrid para São Paulo, 10h30 de voo, da manhã do voo, né? Foram cerca de 17 horas de voo para chegar a tempo para o clássico contra o Corinthians. Houve uma avaliação médica e física antes dele jogar na quinta-feira para ver se ele tem condições, né, rapaziada? E esse esforço do Gonçalo Tapia foi motivo de muitos elogios internamente nos bastidores do clube, né? Foi destacado que o Tapia teve muita entrega, muito profissionalismo para essa partida. Gonçalo Tapia está emprestado pelo River Plate ao São Paulo até junho do ano que vem, com passe fixado em 1.700.000 euros, o que dá mais ou menos 9.100.000 reais na cotação atual. A diretoria São Paulina avalia já a possibilidade da compra em definitivo do jogador ao término do empréstimo, até porque já existem sondagens do mercado do exterior em Gonçalo Tapia. O São Paulo já tá prevendo ali uma futura venda e uma boa venda com o Tapia, tá? Claro, após ele ter uma sequência aí no time do São Paulo, conseguir algo maior dentro do time, etc, né? Você compraria o Gonçalo Tapia em definitivo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em atacante, o Derek Lacerda recentemente foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários, né? O atacante foi dispensado do esporte, tá no mercado sendo oferecido, pertence ao Cuiabá, mas está fora dos planos do clube mato-grossense. Os empresários ali de Derek falaram que seria um empréstimo de início, né? Só que alguns dias depois o Cuiabá se manifestou e disse que queria apenas vender o jogador. Informação do jornalista Alexander Vieira. Por conta disso, o São Paulo meio que recuou e descartou a contratação de Derek, porque o São Paulo não quer comprar jogadores em definitiva na próxima temporada, não quer gastar dinheiro de imediato com compras de atletas, tá, rapaziada? Se fosse por empréstimo, o São Paulo entraria no negócio, mas como o Cuiabá só quer vender o jogador, aí o interesse do São Paulo meio que se esfria, né? O foco do São Paulo é em contratações de baixo custo, né? Se por empréstimo ou jogadores livres no mercado, troca de atletas, por aí vai. Mas como falou sim,
venda em definitivo, pode esquecer o Derek Lacerda no São Paulo. O Clube do Morumbi vai contratar reforços pontuais sem comprometer o orçamento que já está limitadíssimo. Além do mais, o São Paulo entende que o Derek, o perfil dele, não se encaixa nas principais prioridades do elenco São Paulino, das necessidades do elenco São Paulino. As informações apontam que o São Paulo retirou o nome de Derek Lacerda da pauta. O Derek tem sondagens aí do Santos, pode ser que vá para o clube da Baixada, tá? Então eu fui atrás, fui fazer uma pesquisa, conversei com muita gente, ele citou que dirigentes do Morumbi estariam insatisfeitos com relação a como estava sendo conduzida a Barra Funda. E aí eu fui conversar com os dirigentes do Morumbi e conversei com os dirigentes da Barra Funda, porque é só assim que você esclarece as coisas, quando você pega os dois lados, as duas faces da moeda, para não deixar a ponta solta. Digo para vocês o seguinte, nem o pessoal do Morumbi e nem o pessoal da Barra Funda confirmou a informação do Belmonte, tá? Todos eles foram taxativos e confirmaram para mim com toda a tranquilidade do mundo, falou, Zanqueta, sem medo de errar, essa informação não procede. Então, estou dizendo para vocês assim, ele citou pessoas ele citou pessoas do Morumbi como pessoas como fonte para o assunto. Pessoas do Morumbi são pessoas que cuidam da administração e são pessoas que cuidam da gestão. Eu perguntei para essas pessoas que cuidam e essas pessoas me disseram, não existe isso no grupo de jogadores de São Paulo. Se tivesse, eu te diria, ou no mínimo te falaria de uma forma nem que fosse em off. E o pessoal da Barra Funda falou para mim que era um negócio tão absurdo, porque esse grupo de São Paulo poderia ter vários defeitos, mas nunca indisciplina, falta de compromisso, etc. Eles continuam repetindo a mesma coisa. Então, sobre a primeira parte do vídeo, o que o Nicola falou, o esclarecimento para vocês é de que tanto Morumbi quanto Barra Funda desmentiram referente a isso. Tá aí o esclarecimento para vocês. No que diz respeito, vou até ler para vocês uma das falas aqui que eu recebi, tá? Eu gosto até de mostrar aqui, obviamente eu não vou poder mostrar quem foi que me mandou, mas eu vou mostrar para vocês a mensagem que eu recebi. Nem daria o meu trabalho de responder a um absurdo desse, mas como é para você, eu vou esclarecer para você poder falar para o seu público. Me parece uma coisa encomendada, deveriam ter vergonha de falar uma coisa dessa ao vivo. Eu vi essa notícia e parece uma encomenda total de prejuízo ao clube e guerra política. Então, assim, essa foi uma das falas que eu recebi referente a isso. Com todo respeito ao Nicola, essa é a apuração do que eu fiz aqui para trazer para vocês, que são o público que está aqui comigo todos os dias para fazer esclarecimento. Então, quem chegou agora, eu estava esclarecendo uma dúvida que surgiu ontem, a pauta, como eu sempre digo, a pauta é de vocês, e o pessoal me pediu para esclarecer, e eu mostrei o vídeo aqui do Nicola falando sobre duas coisas no São Paulo. Casos de indisciplina dos jogadores, e sobre uma possível manipulação do Rui Costa sobre uma proposta que ele teria recebido do Grêmio, que segundo ele nunca foi cotado no Grêmio. Aí perguntei também referente a isso, e o pessoal me falou o seguinte, Zanqueta, eu tenho aqui uma proposta formal que o Rui Costa nos apresentou do Grêmio com relação a essa proposta do novo presidente. Aí o cara me tampou a coisa de valores e me mandou uma imagem de visualização única. Vocês sabem como é que funciona no WhatsApp. Então, assim, não me importa falar nada, ele só me tampou valores, também não me importa falar valores, me importa esclarecer para vocês. Então, se o cara forjou um documento e não sei o que, é muito pesado, eu acho, para poder falar, mas que os caras do São Paulo me mostraram uma proposta, lá que o Rui Costa teria recebido do Grêmio. Então, esclarecendo para vocês a informação que eu recebi. Só para poder falar com relação a essas questões aí para vocês, tá? Com relação às falas do Crespo, que repercutiram e reverberaram bastante, até o Júnior Pedroso, empresário do Lucas Moura, veio a público se manifestar, fez uma nota falando em defesa do Lucas, principalmente porque o Lucas está machucado, e as falas do Crespo ela deram uma reverberada, porque o Crespo falou, eu prefiro ver jogador com saúde do que jogador com talento. A gente comentou sobre isso ontem, mas óbvio que isso gera consequências, gera reações, porque é uma fala muito forte. E o empresário do Lucas, o Júnior Pedroso, se manifestou com referência a isso.
fez falas duras, disse que tem que ter paciência, voltou a repetir que o Lucas voltou para o São Paulo tendo outras oportunidades, faz aquele discurso que a gente já sabia, mas teve uma reação daí do agente do Lucas com referência às falas do Crespo. E assim, gente, volto a